Fala galera, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo meio que de última hora, né, um breaking news a respeito da contratação do Ben Davies, mas hoje a gente volta com um resumo do que foi essa janela de transferências do Liverpool, que se resumiu ao último dia, ao deadline day. Nós tivemos aí uma boa surpresa de mais um zagueiro contratado e uma saída importante de um jogador que às vezes era até pedido no time principal, por algumas pessoas, claro. Vem comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Opa pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no Caminhantes Vermelhos. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu companheirismo. Muito feliz eu estou por causa de várias pessoas que se inscreveram no canal nos últimos dias. Sejam bem-vindos vocês inscritos novos aqui no canal. Muito obrigado pela confiança e muito obrigado pelo carinho de estar junto conosco nessa caminhada, discutindo aqui, conversando sobre o Liverpool nesse canal BR sobre o Liverpool, né? Um dos poucos, muita gente fala, nossa, muito difícil ter um canal do Liverpool em BR falando aqui no YouTube. Nós estamos aqui, espalhe essa notícia. E para espalhar essa notícia, o que você pode fazer? Curtir o canal, que você ajuda os vídeos a serem divulgados, mais divulgados pelo YouTube. Você pode se inscrever, se você não está inscrito, pode divulgar para um amigo e deixar ali o sininho ativado, para sempre que tiver um vídeo novo você ver, você deixar o like, você ajudar a compartilhar. Beleza? Muito obrigado por isso. Vamos lá falar sobre a janela de transferências, ou sobre o dia de transferências, vamos dizer assim, né, do Liverpool. O Liverpool fechou aí duas contratações de zagueiro, uma contratação de um jovem atacante aí do Derby County. Nós vamos falar rapidamente sobre esse jovem atacante, mas vamos focar mais nos zagueiros. O jovem atacante que veio do Derby County foi o Kaide Gordon. Ele é um cara que se destacou muito aí na base, e ele vem com 16 anos, né, para integrar aí a base do Liverpool. Não vai ter, pelo menos acho eu, que não vai ter grandes chances no profissional, pelo menos por agora. Outros clubes que estavam interessados nele era o Manchester United e o Tottenham, então é importante saber que ele era um cara disputado, importante ver que o Liverpool ganha essas brigas aí na base, né? Essas brigas de contratações na base. Mas, como eu falei, é só uma passada rápida, só uma pincelada. Kaide Gordon, tomara que a gente veja ele aí, né, se destacando junto com o Elliott e o próprio Jones, que já tá aí figurando no time principal. Agora, antes da gente falar sobre os zagueiros, a gente vai falar sobre a saída. Taki Minamino, nosso japonês voador, ele foi emprestado para o Southampton. Sem chance com o Klopp, nos últimos jogos ficou bem explícito o tanto que ele estava deslocado. O Origi teve chances, Shaqiri teve chances, outros caras que foram poupados, o Firmino e tal, e sempre o Origi à frente dele. Então assim, o Jota tá para voltar, né, de lesão, meados de fevereiro. Então, ótima chance para o Minamino se adaptar mais à Premier League, ter mais minutos de jogo, impressionar até mesmo lá no Southampton nesses 6 meses que faltam. O Minamino, ele foi no empréstimo, o Southampton queria uma opção de compra, para caso ele estourasse, o Southampton fizesse um esforço aí e comprasse ele do Liverpool. O Liverpool bateu o pé e não, ele vai só emprestado, e assim foi. Não tem opção de compra, obrigação de compra e nada disso. O valor do empréstimo é 500 mil libras. Guarde esse valor, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, você vai ver o quanto isso é interessante. E agora vamos para o assunto principal desse vídeo, né, que é a contratação dos dois zagueiros. Uma coisa que eu vou falar primeiramente aqui é corrigir algumas informações que eu dei no outro vídeo sobre o Ben Davies. Eu vou colocar aqui nos cards, ó, lá eu deixo um pouco mais detalhado, falo um pouco mais detalhado do que eu vou falar hoje. Mas eu quero dar uma pincelada rapidinho, ó, novidades. Ele já pegou a camisa 28, você tá vendo aí fotos dele, né, cara bonito, boa pinta, o Klopp até chegou a falar, ele tem uma aparência muito boa para o futebol. O Klopp é muito engraçado, né, nas observações. Então, pegou a camisa 28, o Ben Davies. Mais uma vez rapidinho sobre as características: joga pela esquerda, bom em roubadas de bola, rápido na recomposição e bom na construção de jogadas e lançamentos. Ao contrário do que eu disse lá no vídeo do Ben Davies, o Klopp não estava observando já, porque lá no vídeo eu disse que provavelmente o Klopp já estaria observando ele, porque ele se encaixa muito bem na proposta de linha defensiva do Liverpool. Rápido na recomposição, rápido na transição defensiva, bom na construção de jogadas. Isso tudo a gente viu que são características dele, pelo menos características iniciais. A gente não pode já bater o martelo que ele vai ser um Van Dijk, né? Mas ele se encaixa nas características que o Liverpool observa e procura nos seus zagueiros. Então, assim, mas o Klopp deu uma entrevista que é uma grande chance para o Davies, porque a janela é muito atípica e só por isso os olhos do Liverpool se voltaram
para o Preston North End, onde o Ben Davies jogava. E uma coisa que a gente pode dizer também são os valores. Os valores que o Liverpool vai pagar inicialmente são 500 mil libras. Aí você já começa a observar por que eu disse para você guardar aquele valor pelo Ben Davies, com mais 1.000.000/100 mil libras em bônus por desempenho. Então pode chegar aí a 1,6 milhões de libras pelo Ben Davies, mas inicialmente 500 mil libras. Ele assinou um contrato por longo prazo e já deve estar disponível para treinar terça-feira. Isso, hoje mesmo ele já deve estar treinando com os companheiros. E em termos de inscrição, de documentação, regularização, ele já está disponível para jogar contra o Brighton. Muito interessante isso para você notar. A gente também vai lançar daqui a pouco um vídeo sobre os 11 iniciais, o pré-jogo contra o Brighton. Então fique ligado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa as notificações, porque vai chegar para você rapidinho a notificação dos 11 iniciais contra o Brighton. E agora já começa aquele burburinho, né? Porque nós temos zagueiro e podemos aí começar a liberar peças para o meio campo. Se liga. Então é isso. Mais informações que você precisar, vai lá no vídeo do Davies, que eu coloquei o card agora há pouco. Tá aqui também na janela de cards aqui do lado. Você pode ir lá observar e ver mais informações um pouco mais detalhadas. Falei mais profundamente sobre ele naquele vídeo, tá? Agora nós vamos sobre o outro zagueiro que veio, Ozan Kabak. Eu nem sei se é exatamente assim que fala, mas Ozan Kabak, ele é um turco que estava jogando no Schalke 04. E aí sobre o Ozan Kabak eu vou falar um pouco mais a fundo dele aqui. É o seguinte: ele é um cara que algumas pessoas taxaram ele de violento, às vezes um pouco duro demais nas faltas e tal, mas ele é um cara que pode muito evoluir na tutela, sob a tutela do Klopp, né? Afinal, ele é um neném, ele nasceu no dia 25 de março de 2000, tá prestes daqui a alguns meses a completar 21 anos, tem 20 anos atualmente, tem 1,86 de altura e 86 quilos. Engraçado é o seguinte, eu peguei alguns números aqui para comparar, e os números que eu peguei foram relacionados ao Fabinho. Daquele vídeo que a gente fez sobre o Sérgio Ramos, a possibilidade do Sérgio Ramos no Liverpool, lembra? Vou deixar aqui nos cards também. Hoje tá muito informativo o vídeo, né? E daquele vídeo eu peguei algumas informações e vou bater uma bola rapidinho aqui, sem fazer muita coisa, só pra vocês verem. Esse ano, o Kabak teve 14 jogos e ele teve uma média de 89 minutos por jogo, ou seja, titular absoluto no Schalke. O Schalke, ele vem tendo uma temporada ridícula, pífia, ele é lanterna, perdeu vários jogos. Na última rodada agora parece que eles tinham ganhado uns jogos e todo mundo tava pulando de alegria, porque fazia muito tempo que o Schalke não ganhava, parece que bateu recordes de derrotas seguidas, ou de tempo sem vencer, um trem assim. Então, todos os números do Kabak, eles são afetados para isso. Eles são afetados por isso negativamente e até positivamente, porque vocês vão de convir que uma defesa como a do Manchester City, que é pouco atacada, os jogadores vão ter números baixos por jogo. Mas uma defesa que é muito atacada, os jogadores vão ter números altos. Então eu fiz uma comparação com o Fabinho, e aí vocês vão ver que tem algumas discrepâncias aqui. Vamos lá, ele tem 88% de passes nessa temporada certos, o Fabinho tem 92%. Não é tão longe assim. Ele tem 0,9 interceptações por jogo, o Fabinho tem 1,4. Ele tem 1,2 desarmes por jogo, o Fabinho tem 2,1. 3,9 cortes por jogo, o Fabinho tem 2,5. E aí você começa a entender que desarme e corte é diferente. Corte de jogada e desarme de jogador. Então, cortes de jogada ele tem mais do que o Fabinho por 90 minutos. E aqui tem uma coisa muito legal. Ele é o 19º jogador na Bundesliga com mais duelos aéreos ganhos. Isso é muito interessante. 91 ao todo, uma média de 6,5 por jogo, que dá uma média de 77% dos duelos aéreos ganhos. Para você ter uma ideia, o Fabinho tem 52% de duelos ganhos pelo alto. Então, assim, ele é uma grande adição nos duelos pelo alto para o Liverpool, porque pra gente lutar aí contra essas retrancas, contra esses times tipo Burnley, que jogam muito pelo alto, esses times que jogam muito em laterais, em cruzamentos para a área, aqueles pandemônios de final de jogo, tipo o West Bromwich, que a gente levou um gol de bola aérea no final. Também a questão da bola aérea ofensiva, e isso casa um pouco com o Ben Davies, que foi dito que ele não é tão bom pelo alto. Então nós temos aí um zagueiro melhor pelo alto, o outro também mais rápido, talvez. Então é uma dupla que começa a se configurar. Ah, Nilo, é a dupla para ser titular já assim que eles estiverem disponíveis? Não sei, acho até que vai ter uma transição, uma coisa assim, mas eu acho que é uma dupla promissora para aguentar o tranco aí até quando o Van Dijk voltar. E interessante é o seguinte, eu esqueci de citar, esses números que eu estou colocando do Ozan Kabak, eles são do Plácido Júnior, @JuniorARJ2K.
Tem que dar os créditos, né, para onde a gente pegou. Esses números rodaram bastante aí pelo Twitter ontem, naquela loucura que foi a janela. A camisa dele, ele pegou a camisa 19, interessante saber, né, camisa 19 pro Kabak, e os valores, ele vem por empréstimo de cerca de 2,2 milhões de libras até o fim da temporada, com opção de compra, e a compra seria 26,6 milhões de libras. Esses valores são com bônus. Por que isso é interessante frisar? Porque os valores iniciais é 1 milhão de libras pelo empréstimo e 18 milhões de libras pela compra. É interessante porque o Schalke pediu 35 milhões de euros, que daria por volta de 32, 31 milhões de libras, lá em setembro, naquela janela de verão. E o Liverpool recuou. Teve até um burburinho que ele viria, o Kabak viria, e o Liverpool agora consegue comprar por 18. Vocês têm noção do que é isso? Agora eu vou entrar um pouquinho mais à frente no que significa isso. Qual que é o tópico agora? O tópico é Michael Edwards. Michael Edwards é o cara que cuida das negociações do Liverpool, braço direito ali no Klopp, sempre em contato com o Klopp. Inclusive, ontem foi confirmado que ele estava em negociações porque ele pediu Pizza Hut para todo mundo e o motoqueiro do Pizza Hut vazou que estava levando Pizza Hut lá para Kirkby, no centro de treinamento do Liverpool, onde eles estavam todos reunidos nessa loucura aí de Deadline Day. O Michael Edwards gastou um total de 1,5 milhões de libras, sem contar os bônus, por 2 zagueiros, gente. Isso é uma coisa absurda. Ah, mas Nilo, não pode ser assim, tem que contar já com os bônus, porque eles com certeza vão conseguir. 3,84 milhões de libras com bônus. Entre 3,8 milhões de libras e 4 milhões de libras com bônus. A gente gastou menos de 5 milhões de libras para conseguir 2 zagueiros e resolver inicialmente o nosso problema de zaga. E opção de compra do Kabak, não obrigação. O Schalke queria a obrigação de compra. O Liverpool bateu o pé e conseguiu uma opção de compra. Por que isso é tão... Por que você está falando isso? O que isso tem a ver? Cara, a gente trouxe um zagueiro que já estava no radar do Liverpool. Isso é muito importante dizer, porque o Liverpool consultou na última janela. O Klopp gosta e pediu ele. Então, assim, antes dessa fase ruim com o Schalke, o Klopp já o observava e já tinha ele no radar. Então nós trouxemos esse cara com opção de compra, ou seja, ele vai ficar 6 meses aí, não gostou, não vai dar, não saiu bem nas avaliações, devolve, cara. Devolve e parte para outro cara na janela de verão. Vocês têm noção do que isso significa? Não tem obrigação de compra, não tem obrigação de ficar com o cara. É aquele negócio. Ah, cara, quanto que você quer nisso aqui? Ah, eu quero 35 milhões. Ah, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 1,5 milhão agora pelo esse empréstimo, deixa ele comigo 6 meses, vou te adiantar 1,5 milhão e depois no final eu pago 18. 35, 18. Vocês têm noção do que é isso? Ou 33, 18, né, pra falar sempre em libras. Então, assim, Michael Edwards fez de novo. Muita gente falou sobre a demora em contratar do Liverpool. Eu concordo, demorou pra caramba. Mas, diante do contexto, o que foi feito foi sensacional. E se você pegar os valores do Minamino, nós temos aí o total gasto 1,5 milhões é o Kabak e o Davies. Então você tem 1,5 por 2 zagueiros. Se você tirar o Minamino, é 1 milhão de libras, gente. 1 milhão de libras sem contar os bônus, ou 3,5 milhões de libras contando com os bônus. O Liverpool gastou 3,5 milhões de libras contando com os bônus. E isso significa pagar aí mais 18, 20 mais ou menos, 23. Se o Kabak for bem, a gente já vai ter um cara adaptado ao time, à liga e pronto para formar aí com o Van Dijk uma zaga mais duradoura, mais saudável daqui para frente. Masterclass, né? Masterclass do Michael Edwards, para ninguém colocar defeito, o melhor negociador de longe. Cuidado, se o Michael Edwards ficar sabendo que você está vendendo algo, é perigoso você passar de graça e ainda pagar um troco para ele por esse algo que você está vendendo. Beleza? Eu quero saber de vocês qual que foi a sensação de sair de 0 zagueiros para 2 zagueiros em um estalar de dedos. O Michael Edwards foi o Thanos, né? Estalou o dedo, de repente tudo mudou. Nós temos agora 2 zagueiros e eu já colocaria o Davies para jogar o quanto antes possível. Quero saber de você, se você quer que já joguem rápido, que você tem alguma esperança, você quer saber de alguma outra coisa da janela de transferência, coloca aqui embaixo. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas é para deixar bem explicado tudo que aconteceu nessa janela de transferências, sobre o Minamino, sobre o Ben Davies, sobre o Kabak e até sobre o Kaide Gordon, que também é o da base aí, né, o jovem que chegou lá do Derby County. Quero saber de você o que você achou disso tudo. Tem o vídeo aqui do Ben Davies que tá aparecendo aqui do lado, espero que você curta lá também, assista para você saber informações que eu disse mais detalhadamente sobre ele. Afinal, aqui você não caminha sozinho. Nós temos zagueiro agora, amigos. Segura. Abraço.